Oi galera, a gente está retomando aqui com a questão da ética socrática e a gente vai fazer de forma bem direta, bem rápida, a questão sobre Sócrates e sua ética. Né? É interessante que para esse pensador, né, a vida, né, é exatamente o conhecer. A essência do homem, ele define o homem que a essência do homem é sua alma, é o seu conhecimento, entendendo a alma como consciência, como razão, a psique. Então, essa é uma questão importante, quer dizer, a vida é o conhecer e ele sempre trabalhava nos seus temas principais a questão da o que é a justiça, o que é a virtude, se ela pode ser ensinada e por aí vai. Sócrates teve um embate muito grande com outros pensadores da época, os sofistas. Os sofistas também eram professores que vendiam o discurso e para eles não existia uma verdade universal. Né? Tudo era relativo. Né? Tudo dependia da argumentação, da retórica. Né? E Sócrates já partia de uma outra via, que a alma ela tem um conhecimento, ela está cheia, ela está grávida de saber. Né? Basta saber fazer o parto. Por isso a maêutica, que era um jogo de perguntas e respostas que levava o interlocutor a buscar no interior de si mesmo, de uma introspecção, na sua própria psique, na sua alma, para erigir o verdadeiro conhecimento. Então Sócrates ele tem esse lado moral. Então você começa a observar que conhecer para Sócrates tem uma ligação muito gigante com a moralidade. Quer dizer, a ideia é que o saber tem que ser o saber verdadeiro, aquela busca do bem, da justiça, está muito interligado. Né? Então o conhecimento para Sócrates está muito ligado à moral. Né? Enfim, voltando, né? Que eu vou ler uma parte do fragmento do Bergson muito interessante. Já se disse que Sócrates foi o fundador da ciência moral. Com efeito, a ideia com que nos deparamos em diversas ocasiões, nos memoráveis livros, Xenofonte, sobretudo na terceira parte, é de que a virtude é uma ciência. Por que e como a virtude é uma ciência? Primeiro, sem o conhecimento do bem, não se poderia ser virtuoso, assim como não se pode ser bom carpinteiro se não se conhece essa arte. Mas quando se trata do bem, conhecê-lo e praticá-lo são uma só e mesma coisa, uma vez que o interesse prático desse conhecimento é tão grande e que é absurdo supor que se conheça o melhor e não se queira fazê-lo. É interessante que essa questão do Sócrates, né, a ideia da virtude, o conhecimento, se aquele conhecimento que brota da alma, se ele é verdadeiro, esse eu devo segui-lo. O problema é quando eu penso saber, mas na verdade não sei. Aí a gente vai lembrar de um outro lema socrático, sei que nada sei, né? Tudo que eu sei que nada sei, porque Sócrates partia exatamente desse princípio. Tudo que sei que nada sei, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar no interior da minha alma e erigir esse verdadeiro conhecimento. O problema é pensar que sabe. Então por isso que ele era considerado o homem mais sábio na época, no oráculo de Delfos, né? Se ele era o homem mais sábio de Atenas, que ali era o núcleo do conhecimento naquela época, então quer dizer, ele era o homem mais sábio do mundo. É como se dissesse, por exemplo, você é um jogador de basquete lá nos Estados Unidos. Você é o melhor jogador de basquete dos Estados Unidos. É como se diz. A mesma coisa está dizendo, você é o melhor jogador de basquete do mundo. Então, quer dizer, o cara era o mais sábio de Atenas, o mais sábio do mundo. Porque ele sabia que não sabia. Então ele vai dizer, o conhecimento correto me leva a uma ação correta. Né? É interessante, né? Como eu vou então saber o que é o bem e o que é o mal? Quer dizer, essa é a introspecção, voltar para dentro. Quanto mais conhecimento, mais ação teremos benéfica. Assim, de qualquer coisa que você vai fazer na vida, às vezes você fala, poxa, faltou conhecimento aqui para mim. Às vezes você pensa na questão da maturidade, na questão de ter buscado conhecimento, seja para abrir um comércio, seja para falar sobre um determinado assunto. Quer dizer, o conhecimento, se a gente lembrar bem, vai ser a arma, basicamente lá que Prometeu roubou o fogo e trouxe aos homens, né? E Epimeteu, ao fazer, deixou o homem basicamente nu, sem nada. Então ele trouxe o fogo trouxe uma simbologia do conhecimento, do saber. Quer dizer, a nossa ferramenta, a nossa arma é o conhecimento. Então, com conhecimento, eu vou me prevenir de várias coisas. Né? É basicamente assim, é a minha arma que eu tenho para lidar com as coisas, com as ações.
Ignorância seria o mal para Sócrates, né? O bem é o conhecimento, o mal é a ignorância. Ignorar, gnose do grego, significa conhecer. Ignorar quer dizer desconhecer. E o problema é que agimos muito na ignorância, da qual pensamos saber, mas não sabemos. E muitas vezes, certamente, caímos em algo ruim. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um bolo, né? Se você vai lá, pesquisa, adquire um determinado conhecimento, a possibilidade de você ter êxito em tal escopo, em tal objetivo, está mais próximo. Isso não significa que também vai sair totalmente certo. E a questão de não conhecer, vou fazer, vou aqui meter a cara tal. Muitas vezes dá sorte tal, mas a questão principal é que a gente está mais próximo de se dar mal. Então, ou seja, o bem é o conhecimento, o bem é a nossa arma que temos para lidar com as ações, com as pessoas. Quanto mais a gente nos conhece, por isso conhece a ti mesmo, mais a gente vai saber nossas dificuldades, nossas virtudes. Essa é a questão. Então conhece a ti mesmo, introspecção, a maêutica, né? Então Sócrates, pensar para Sócrates é uma reflexão ética, conhecimento e moral para Sócrates estão junto. Então frases como só faço o mal por ignorância está ligado a uma ética socrática, porque ele vai dizer, como a gente acabou de ler agora aqui o texto do Bergson, é impossível você conhecer o bem e não fazê-lo. Então quer dizer, quando o bem brota, quando ele vem de dentro, ele exatamente vai levar-nos a uma ação boa, uma ação regulada. Né? Essa é a questão para Sócrates. Então a gente está finalizando. Então para a gente bater o ponto final, que é bem rapidinho isso aqui, ó. Já estamos alongando, estamos chegando já a mais de 5 minutos. O bem é o conhecimento, o mal é a ignorância para Sócrates. A essência do homem é sua alma racional. E é interessante lembrar isso depois que a gente vai observar em Epicuro, em Aristóteles, vai receber influência gigante aqui de Sócrates, tudo bem? Valeu, galera.